Na verdade, eu decidi te perguntar uma coisa e da sua resposta que eu vou saber se eu tenho dúvida mesmo. Defina para mim resignação. Vou falar o termo que eu usei aqui. Só um minuto. Bom, mas enquanto abre, é o processo de aceitar a realidade. Basicamente isso. Tá. Pelo que eu entendi da fala, talvez eu esteja errada, Freud ele tinha aceitação, então ele tinha resignação, né? Mas Lewis, quando ele aceita o sofrimento como uma forma de trabalhar, de Deus trabalhar, também não é resignação? Sim, também. Porque É outra pergunta? Essa é a pergunta? essa é a pergunta. Porque eu entendi, assim, eu fiquei meio confusa, achando que a resignação estava relacionada só a Freud e não a Lewis. Não é isso, então? Não exatamente. Eu acho que a resignação para Freud não tem nenhum propósito, ou seja, o sofrimento para ele você tem que aceitar porque ele não tem nenhum propósito. Já para Lewis você tem que aceitar o sofrimento porque ele tem propósito. Então havia uma resignação, mas com visões diferentes. O fundamento filosófico e teológico dessa resignação é diferente. Na verdade é o oposto. Ok, obrigada. Bom, não seria bem uma dúvida, mas uma coisa que você disse que eu já liguei com outra, que vem uma reflexão, e eu queria saber se eu estou interpretando da forma certa. Você disse que quando o homem comeu do fruto, ele não morreu. Mas eu já ligo com o salário do pecado é a morte. Bom, ele não morreu de imediato, mas na Bíblia é dito, se eu não me engano, que Elias e Enoque, eles não morreram. Eles foram literalmente arrebatados. Então, acho que isso seria, digamos, até leva já a questão do sacrifício, que como falaram, o pecado é a morte, o homem pecava, aí, bom, beleza, é a morte, mas não precisa ser eu vou lá, pego o sacrifício e apresento para Deus, e como Deus era misericordioso, ele aceitava. E daí já vem, isso vem se passando, o homem vem fazendo isso, Deus aceitando. Então Deus manda seu filho para ser o cordeiro e morrer por todos nós. Que ainda é dito que o véu se rasgou, que era uma das características do sacrifício, que tinha lá o véu, estava no lugar e tudo. E eu queria saber se tudo isso que eu disse eu estou interpretando da forma certa. Cara, faz sentido. Mas existem na Bíblia dois tipos de morte, né? Uma física e uma espiritual. Então Deus poupou Enoque e Elias da morte física, mas significa que eles não eram pecadores ou nada assim. Na verdade, o texto lá de Tiago, o último capítulo da epístola de Tiago, diz que Elias foi um homem como qualquer um de nós. Significa que ele foi submetido a pecado também, ele teve suas tentações, ele também caiu nessas tentações, ele também era morto espiritualmente, mas aí Deus, por sua graça, poupou ele de passar pela experiência da morte física, mas não significa que ele não tenha também sido afetado pelo pecado original, como esse termo que eu já expliquei antes, né? Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar? Não, mas é exatamente isso. Não, que seria o seguimento que veio até ele enviar Jesus para isso. Exatamente. Depois que Deus escolhe Abraão para ser o pai dessa nação que se chama Israel, né? Ele também coloca um sistema sacrificial para ensinar o povo de Israel como é o jeito divino de perdoar. E ele é mais ou menos como uma escola do que Deus faria em Cristo, né? Então ali o povo de Israel vai aprendendo algumas categorias conceituais como expiação, propiciação, perdão, sacrifício, que eram na verdade só passageiros, não tinham efeito objetivo. Deus não estava perdoando porque aquela ovelhinha morreu. Não, tinha só um efeito subjetivo mesmo. Mas subjetivo por quê? Porque na mente do judeu ele estava aprendendo como é que Deus perdoa alguém. E aí quando vem Jesus, eu imagino que para alguém que conhecia bem o Antigo Testamento,
agora faz todo sentido. Então era isso que Deus queria ensinar para a gente nesses 3.000 anos de Êxodo até Malaquias, com sistema sacrificial, sistema legal, sistema sacerdotal e assim por diante. Tá aqui nesse homem pregado numa cruz. Tudo que a conclusão de todos esses milênios de curso com Deus, né? O que a gente precisa aprender. E aí Jesus é o fim da lei porque ele resume nele mesmo todos esses sistemas, né? E aí depois de Cristo a gente não precisa mais de sistema sacerdotal, porque a gente consegue acesso imediato a Deus sem mediação sacerdotal. A gente não precisa de sistema sacrificial, porque Cristo é o sacerdote, ou Cristo é o sacrifício que foi pago, foi dado pelo próprio Deus para nos reconectar a Ele. E a gente também não precisa mais, a gente não está preso mais na escravidão da lei. A gente obedece porque a gente quer, porque a gente foi transformado, a gente recebeu a nova natureza, a gente obedece voluntariamente, né? A gente escolhe a quem vai servir, não quando a gente não era cristão, por exemplo, que a gente não obedecia, não escolhia quem a gente servia, né? Você sabe quem? E Voldemort também, nas horas vagas a gente serviu o Voldemort. Mas o que você falou faz todo sentido, você está no caminho certo. Só ter cuidado na distinção, morte física e espiritual. Eu acho que é a única coisa que eu acrescentaria no que você estava pensando aí. A única coisa que você fala... A tréplica do candidato agora. Não seria outra dúvida, só um comentário que você, juntando Deus com filosofia, eu fiquei esperando você falar de Nietzsche, mas não rolou. Não, Nietzsche está morto. Genial. Gente, vocês adoram uma polêmica. Ian, esse rapaz de verde do seu lado, levanta a mão primeiro. Pode perguntar. Ele é o próximo da fila. Primeiramente, parabenizar pelo conteúdo e seja bem-vinda a Salvador, né? E uma polêmica também. E, na verdade, então, tem um slogan, nada contra, ok, quem é e tudo mais, mas eu queria entender de onde que vem esse slogan. Não sei também se você vai saber responder ou se você tem uma visão do que você supõe, enfim, assim como tem a teologia da prosperidade, né, e tal, tem o slogan "Pare de sofrer". Você traz dois filósofos e, inclusive, o próprio Jesus, né, na Bíblia. Você vai ter sofrimento, tribulação, mas tem bom ânimo. É na fraqueza que a gente encontra a nossa força, a coisa da aceitar o sofrimento, porque o sofrimento é a propósito, né? Ali a gente evolui, a gente amadurece, enfim, não sei o que e tal. De onde que vem, não só em um lugar, mas vários locais, de onde que vem essa fonte de aqui não tem sofrimento? De várias religiões, menos do cristianismo, né? Então você tem o pensamento positivo, você tem o budismo, você tem um monte de outras religiões que enfatizam você ignorar o sofrimento, você diz assim, não, isso jamais vai acontecer comigo, né? Você já, não, isso aqui eu corto, não, eu cortei aqui esse... Sabe? Vem de várias religiões, então misturou com o triunfalismo e otimismo do norte-americano. E aí, quando veio para o Brasil, misturou com um monte de religiões também que você consegue manipular a divindade para conseguir o que você quer. E aí, cara, isso aí gerou a Igreja Universal do Reino de Deus, que é tudo menos igreja cristã. Gente, vamos cair na real um pouquinho. A Igreja Universal tem dois slogans. O de cima é Jesus Cristo é o Senhor. O de baixo, pare de sofrer. Eu acho que você escolhe ou um ou outro. Porque se você querer que Jesus é o seu Senhor, você vai querer segui-lo. E se você vai seguindo Jesus, onde é que você vai parar? Na cruz do Calvário. E aí, como é que você vai ter Jesus como seu Senhor se você rejeita segui-lo naquilo que é mais importante, aquilo que é um trocadilho, naquilo que é crucial? Ninguém riu, aí eu mesmo fiz a piada. Naquilo que é crucial para o Evangelho, naquilo que é a cruz, o centro. Se você nega Jesus na cruz,
você não tem Ele como seu Senhor. Né? Você está blasfemando, tripudiando da cruz, você está jogando a cruz na lata do lixo. E se você faz isso, você não pode ser considerado um cristão. E eu acho isso muito sério. Né? Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Né? E ele diz assim, olha, no mundo tereis aflições. Jesus foi um grande realista. Né? Ele mandava todo mundo cair na real mesmo. A realidade é dura e é difícil. E ele não, eu envio vocês para uma toca de lobo. Não estou enviando vocês para ficar rico, não. Não precisa levar duas capas, leva uma. Não quero, meu desejo não é conduzir vocês para a prosperidade, né, material. Eu vou dar prosperidade para vocês, mas a maior prosperidade que a gente pode encontrar, a maioria aqui acredito que já encontrou, que é justamente a maior bênção de todos, o maior milagre que já aconteceu, né, que foi o Cristo ter sofrido no nosso lugar, para que a gente não precisasse sofrer espiritualmente e eternamente longe de Deus. Né? Então, assim, dizer pare de sofrer é dizer assim, para mim é sinônimo de pare de ser cristão. Então, percebe como é contraditório? Jesus Cristo é o Senhor e pare de sofrer. Então, eu acho que eu respondi, né? Para mim, quero deixar claro, você pode ser da Universal? Pode, assim como você pode ser de qualquer outra religião. Mas a partir do momento que a Igreja Universal se coloca como igreja e como igreja cristã, ela precisa fazer alguns compromissos doutrinários, né? Com esse nome cristão vem algumas responsabilidades. Não dá para assim, sou cristão, mas assim, do meu jeito. Não tem isso. É cristão do jeito de Cristo, né? Ser imitador de Cristo. Então, assim, o slogan é, na verdade, anticristão, por ser uma expressão dessa nossa rejeição ao que é mais central no Evangelho. Boa tarde, pessoal. Lucas, aqui, ó. Sou Campos, estudante estrangeiro. Eu, em primeiro lugar, queria te parabenizar pela sua postura na apresentação. Eu tenho várias questões que eu vou tentar resumir, e aí, se não deu para a gente terminar isso agora, posso te procurar depois para a gente conversar um pouco. A ideia do livre-arbítrio que você colocou isso de uma forma que só que dá para entender, pelo menos eu entendi como se o livre-arbítrio é uma coisa que Deus, que é própria a gente, que Deus colocou no nosso ser. Aí eu queria te perguntar uma coisa assim, ó. Você talvez agora, você tem na sua cabeça que depois desse simpósio, que você vai para casa. Mas qual é a probabilidade que você tem, qual é a certeza que você tem que saindo daqui você vai conseguir ir para sua casa? Eu perguntei a várias pessoas onde eu nasci. Eu perguntei assim, ó, é preciso trabalhar para ter dinheiro, ou a gente acaba sendo rico por uma força natural ou divina, que a pessoa nasce para ser rico e não nasce para ser rico, embora está trabalhando. E aí tinha vários sábios que falavam para mim, olha, Campos, você pode trabalhar do jeito que você quiser, mas se Deus não escreveu na sua vida que você vai ter a riqueza, você nunca vai ter isso. Então, não é por causa dessas coisas dessas experiências que eu estou falando isso, não. É porque eu acredito que, apesar do que a gente tem como escolher entre o mal e o bem, eu acredito que tudo que a gente acontece na nossa vida, eu acredito que é uma vontade de Deus, que nossa vontade,
nosso peso é mínimo. E que o maior peso está na vontade de Deus. Mas, por outro lado, me perguntei também, mas e essas pessoas que nascem, tipo, de uma forma determinada, por exemplo, uma pessoa que nasce sendo doente, será que Deus colocou essa coisa na vida da pessoa que ele vai nascer assim, enquanto o outro vai nascer bem, numa família, não sei o quê? E aí, a própria Bíblia diz que Deus permitiu que isso aconteça na vida daquela pessoa, para que um dia Deus faça um milagre, para que a glória seja a Deus. Então, a ideia do livre-arbítrio, para mim, eu não sei como que você enxerga isso, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e pensar ainda mais. Agora, você falou uma coisa em relação a o ser humano deseja muito. Esse é um conceito básico que a gente estuda em economia. Eu sou economista. A ideia de desejar as coisas, na sociedade local que a gente fala, eu acho que vou acabar falando muito, porque eu gosto também de falar Só lembrando que vai ter um cafezinho ali depois, entendeu? A gente pode... Então, eu estou querendo dar minha opinião em relação ao que você falou, porque eu prestei muita atenção no detalhe do que você falou, por isso que eu vou acabar talvez falando muito. Mas, enfim, essa questão de desejo que a gente tem, eu queria te perguntar uma coisa a respeito. O desejo é uma coisa que vem. Pode anotar isso. O desejo é uma coisa que é própria a gente, ou é uma voz interior que a gente escuta. Quando eu falo de voz, é uma coisa que está relacionada ao Deus. Por exemplo, eu, antes de sair do Benin, na minha geração, todas as pessoas da minha promoção, depois da formação, vai lá para dar aula de matemática. Eu falo, muita gente, até o professor falou para mim, não, você é bom em matemática, pode ir lá dar aula tranquilo, vai ter que ganhar dinheiro para a família, beleza. Mas depois da minha defesa, eu vi uma voz que falou para mim, não, se procura a embaixada do Brasil. Vou fazer o que lá? Não conheço. Falar assim, eu estou te falando, vá lá, busca lá, faz tudo para encontrar esse lugar. E aí eu falei assim, tá certo, eu vou lá. Então, eu não vou ter como falar de como que acontece as coisas até da minha chegada no Brasil. E como que eu vim para o Brasil? Eu cheguei no Brasil sem, nada de dinheiro e também sem a língua. E eu vim fazer mestrado. Eu escutei a voz e eu acreditei também que essa voz é a voz de Deus. E quando eu cheguei aqui, minhas preocupações com o sofrimento, eu deixei tudo isso naquele Deus que falou comigo. E Ele resolveu e ainda continua resolvendo ainda. Então, eu acho que a ideia de sofrimento, será que vem do nosso querer, ou a gente às vezes não consegue lidar com se o que a gente quer é realmente a voz dele, ou nossa vontade mesmo. Então, Lucas, queria mais que a gente converse depois. Beleza, mano. Qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome? Camus? Certo. Acertei o nome? Camus? Ok. Olha, igual existencialista. Eu anotei aqui porque foram duas perguntas. Eu só anotei os temas centrais, mas acho que as duas se relacionam um pouquinho. Quando eu falei que o livre-arbítrio, como Lewis define, é a capacidade de escolher entre fazer o certo e fazer errado, não significa que não existam fatores que influenciam você a escolher o certo, fatores que influenciam você a escolher o errado, né? O pecado original, para a crença de Lewis, e geralmente é a crença cristã, matou o nosso livre-arbítrio. Nosso arbítrio está preso agora. E a gente só tem a capacidade de escolher o errado. Só temos essa capacidade. Santo Agostinho já dizia, né? Uma água que está numa rocha, ela é livre para descer, mas ela não é livre para subir.
Então, o homem que, depois dessa fase caída, de queda, do pecado original, o homem está preso com o seu livre-arbítrio aqui. Mas não significa que ele também não possa tomar boas decisões. Jesus fala: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos. Né? Então, assim, ainda assim, mesmo com a vontade escravizada pelo pecado, o homem ainda consegue, pela graça de Deus, diga-se de passagem, efetuar algumas boas ações, ter alguns bons pensamentos, não todos. Por quê? Por causa dessa capacidade que Deus deu. Não é um órgão, como talvez você tenha entendido, que é algo que Deus colocou no nosso ser. Não, é uma capacidade que Deus deu, como a inteligência, uma coisa que não dá para visualizar, né? Onde está o livre-arbítrio no ser humano? Onde está? Né? Onde está a inteligência? Tipo, às vezes, a gente aponta algumas regiões, mas é uma coisa mais, digamos assim, metafísica, né? Além da física. E então existe livre-arbítrio. Lewis coloca o livre-arbítrio, e é por isso que eu citei aqui, como até ele leva o livre-arbítrio mais a sério do que eu pessoalmente, porque para ele o livre-arbítrio é a condição de possibilidade para o amor. Né? Então, se não tivesse livre-arbítrio, também não teria amor. E aí, o que eu acabei de falar? Que o ser humano, por causa do pecado, ele está preso, o arbítrio dele está escravo. Então, hoje, na crença cristã, protestante, tradicional, é que depois do pecado a humanidade não tem livre-arbítrio. Né? Concordo com isso. Só que o que Deus faz? Ele não quer ter um relacionamento com a humanidade? Ele não quer voltar de novo a amar igual ele amava e era amado no Éden? O que ele faz? Ele restaura esse livre-arbítrio. Esse arbítrio que era escravo passa a ser livre de novo. Ele dá agora duas opções de novo. Né? Você pode amar Deus de novo. Essa opção que você ganhou, antes você não tinha, agora você tem. Você pode me amar de novo. Mas a opção de não amar continua lá. Continua lá, firme e forte. Só que o fato de existir livre-arbítrio não significa que há fatores que impulsionam o seu desejo para longe de Deus, fatores que influenciam o seu desejo para perto de Deus. A voz que você ouviu influenciou você, mas não determinou você. Compreendeu? A voz influenciou, te convenceu, te direcionou, mas ela não te empurrou, te forçou, pegou no seu braço e Brasil. Percebe? Essa voz é influenciadora. Paulo fala sobre isso em Atos capítulo 26, verso 19. Ele está diante do rei Agripa e ele diz: ó rei Agripa, quero que saibas, eu não fui desobediente à visão celestial. Peraí, Paulo caiu, ficou cego, teve uma grande visão lá, houve um grande som, e agora está falando que não foi desobediente? Aparentemente, o que está implícito aí ele poderia ter sido. Está implícito nesse texto, e quase explícito, na verdade. Ele poderia ter sido desobediente. Então, a visão que você teve, quer dizer, a voz que você ouviu, ela influenciou você, mas você agiu corretamente. Você não foi desobediente à voz que você ouviu, né? Porque acreditou que foi Deus que chamou você, e o Deus que chamou você é o Deus que te ajudou na língua, te ajudou nos recursos, está te ajudando a passar aqui pelo mestrado. Está no mestrado ainda? Sim? Não? Mais ou menos. Chique, outro nível. Mas o fato de uma pessoa, a ideia o fato de uma pessoa crer em Deus não anula os desejos contrários a Deus, e o fato de uma pessoa não crer em Deus também não anula, digamos assim, bem física, os vetores a favor de Deus, né? Existem influências positivas e negativas. A diferença é que, para Lewis, você sempre pode resistir a elas, né? Essa é a diferença. Lewis acreditava de fato nesse livre-arbítrio como condição de possibilidade para um amor genuíno, para qualquer relacionamento. Por isso, namorados não ponham armas nem agridam suas namoradas e vice-versa. Elas não precisam disso, você tem que dar livre-arbítrio. E aplicação prática aqui do Lewis. E, enfim, acho que só. Estou falando muito também. E Ana pediu. Aqui na frente a pessoa levantou a mão primeiro, então
Rafa é meu amigo, ele não vai ficar bravo não. 4 anos no campus, a gente briga depois. Aqui, ó, esse senhor de camisa branca, combinando. Olha, depois dele, a gente encerra as perguntas e a gente tem uma mesa, a gente tem um coffee e aí depois a gente volta pra mesa e aí na mesa vocês mandam todas as perguntas, porque a mediadora da mesa é boazinha, é minha xará, mas ela é a versão melhorada, viu gente? Então, vamos lá. Ok. Lucas, eu aprendi muito essa tarde com a palestra e você está de parabéns pela sua abordagem. Mas saindo um pouco da questão puramente acadêmica, no dia a dia a gente está sempre encontrando pessoas, né? Nossa função é também trazer uma clareza do Evangelho para as pessoas que nos abordam, né, no dia a dia. Eu trabalho com saúde e as pessoas sempre estão me questionando essas coisas. Você falou sobre o sofrimento na visão de Lewis e ele disse que é uma questão pedagógica. As pessoas estão aprendendo, Deus está ensinando alguma coisa para elas a respeito do sofrimento. Mas as pessoas abordam a gente, principalmente no evangelismo, quando a gente fala de Jesus, fala de Deus, eles perguntam, mas Deus, se Ele existe, como você falou, muito bom, muito bem, se Ele é poderoso, se Ele é amor, por quê? Por que AIDS? Por que tuberculose? Por que câncer? Por que meu filho nasceu especial e nunca vai ser bem, vai ter síndrome de Down, ele tem síndrome de Down, ele tem uma outra síndrome? Por que Deus permitiu isso, já que Ele é bom? Então é sempre um questionamento que chega a gente e a gente tem as respostas assim, que a gente não sabe se exatamente a pessoa quer ouvir ou precisa ouvir, ou convincente. Não é? Como você teria uma resposta simples, né? Para pessoas simples que nos abordam nesse sentido, o que a gente diz para elas para tirar dessa dúvida cruel que elas têm em relação ao sofrimento na vida física? Certo. Em setembro de 2015, mais para cá. Na verdade, não. Em setembro de 2014, uma das minhas melhores amigas descobriu que estava com câncer. A Jaque. Eu fui a primeira vez com ela no hospital de câncer, que ela não sabia onde era. Ela é cristã também, assim como eu, na verdade, mais tempo do que eu. E a gente bateu muito papo nesse ônibus indo para o hospital de câncer a primeira vez. E esse câncer acompanhou ela, câncer de mama, acompanhou ela durante, assim, um ano. Por isso que eu até falei 2015, mas na verdade começou em 2014. E conversar com ela me ensinou muito, porque honestamente eu nunca fui uma pessoa que sofri muito. Eu mais acompanhei o sofrimento de outras pessoas do que eu mesmo ter passado por isso. E eu acredito que a convivência com ela me ensinou exatamente o que eu falei aqui sobre como o Lewis lidava, porque eu vi, olha, isso funciona mesmo. Não é o autor que escreveu, não, isso na vida dela funciona. E aí nesse ônibus, ela falou assim, tem muita coisa emocionante nessa conversa, mas eu vou sintetizar. Eu tô até feliz, sabe, que agora que eu tenho câncer, todo mundo faz tudo pra mim. Todo mundo me dá presente, me dá abraço, me dá tudo de graça. Eu vou entrar ali na companhia de ônibus e eu vou solicitar um cartão que, em João Pessoa tem uma lei municipal que pacientes com câncer não pagam, né? Nunca, passagem nenhuma. Então eles só fazem um cadastro e eles estão isentos para a vida toda. Aí ela, Brasil, esse Brasil que eu quero, não tinha na época. Mas ela estava assim, olha aí o lado bom, né? Olha aí, que até isso, um câncer, uma doença dolorosa, tem um lado bom. E eu fui com ela no hospital e ela viu comigo, do meu lado, dezenas de pessoas num estado muito mais grave. E ela, eu estou até feliz, porque eu ainda não cheguei nesse nível, descobri bem antes, não tem quase, está numa fase sem sintoma nenhum praticamente. E olha como Deus é bom, né? Que me permitiu ver isso.
tanta gente que não tem o hábito de ir ao médico e descobre bem tardiamente a doença. Olha como Deus é bom, né? Aí eu ficava assim, eu fui consolar, eu saí consolado, entendeu? E aí tá, o tempo foi passando e eu via que ela não mudava não. E aí o câncer foi ficando mais difícil. Ela começou as sessões de quimioterapia e ficava de cama, o cabelo caiu todo. Tinha um cabelo cacheadão, bonito assim. Caiu tudo, aí, nossa, que difícil. Aí eu vou lá na casa de Jaque dar aquela consolada. Ela tava assim, fazendo maquiagem, ela fazia umas maquiagens artísticas. Aí uma vez ela fez cabelo, da maquiagem. Ela comprou uma tinta, eu vou fazer cabelo. Aí começou a pintar assim, ó, um topetinho parado assim. Cara, Jaque, tu não está chorando não, assim? Ah, não, eu choro. Mas assim, ela tinha uma postura assim. Só que o mais impressionante, falei isso só para vocês se ambientarem um pouquinho, mas o mais impressionante foi agosto de 2015, quase 11 meses depois. Ela já tinha feito a mastectomia, já tinha removido a mama esquerda e já estava oficialmente curada, digamos assim, aquele estágio de comemorar a vitória contra o câncer, sabe? E aí ela descobriu que aquele câncer, alguma célulazinha tinha entrado no pulmão e tinha desenvolvido uma metástase, né? E aí eu tive uma conversa com ela depois disso. Com um mês ela faleceu. Mas na nossa conversa, nossa última conversa antes da morte dela, ela disse assim, a seguinte expressão, imagina a minha cara depois, como eu saí desse papo. Ela disse assim, muita gente que eu esbarro por aí só vive reclamando. Eu vejo lá no Laureano, que é o Hospital de Câncer de João Pessoa, eu vejo lá no Laureano todo mundo reclamando, sabe? Porque eu, tanta gente má no mundo, porque eu. E eu digo assim, para ser sincero, eu pergunto para Deus, por que não eu? O que eu tenho de boazinha para Deus me poupar do sofrimento que tanta gente passa também? Por que não eu? Eu vou aproveitar enquanto eu posso, aprender de Deus, crescer. E ela estava assim, como pode, cara, alguém tão, né, tão firme assim? E ela não estava falando, tipo, se fazendo uma coitadinha, sabe? Tipo, fico pensando. Não, ela estava bem assim, efusiva. Não, porque eu fico animada assim. Depois começaram dificuldades para respirar. E aí eu não pude mais entrar lá no hospital para falar com ela, assim, aí ela faleceu. Foi muito triste, mas eu lembro, porque isso me ensinou muito sobre como as pessoas devem lidar com o sofrimento, né? Por que não você? Por que Deus não pode usar isso para te ensinar? Por que Deus não pode usar essa ferramenta didática? Ele tem todo o direito de fazer isso, né? E você tem o dever de parar, pensar e refletir. O que Deus quer me ensinar com isso? Bom, acho que é isso. Eu acho que deu para dar uma luzinha, né? Uma lanterninha. Gente, obrigado. Acho que a gente terminou o tempo de perguntas. Muito obrigado pela paciência de todos.